Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Depois de algumas semanas só publicando o Expresso com Crime, né, que é aquele episódio mais curtinho sobre notícias do momento, hoje estamos de volta com a programação normal. Ai, que delícia. Tá com o seu café na mão aí? Gente, eu tô pela primeira vez com o café na mão. Eu tô pela primeira vez com o café na mão. Vou gravar um crime tomando café. A ironia, né? Antes de falar do caso de hoje, pra quem gosta dessa coisa de horóscopo e tal, já tá sabendo que entramos em Libra, né? Aquele signo lá, que é representado por uma balança de 2 pesos, que simboliza o equilíbrio emocional e espiritual, que, né, teoricamente os librianos têm. Mas, galerinha, esse pessoal equilibrado aí, ajuizado, que gosta das coisas certas, né? Não tem muito isso não, viu? Porque tem uns assassinos librianos que de equilíbrio não tem nada. Na sexta-feira eu vou postar lá no Instagram o @cafécomcrime e vou tentar postar também no Twitter o @caféccrime, o horóscopo criminoso, tá bom? Que é onde eu falo um pouquinho desses casos de criminosos do mês, né, do signo. E é um dos únicos lugares onde eu falo sobre crimes internacionais, porque normalmente eu só faço de casos do Brasil. Então, aproveitem, tá bom? É isso. Sexta-feira, horóscopo criminoso. Bom, bora falar do caso de hoje. A chacina dos portugueses ou a chacina da Praia do Futuro. Ou até mesmo sobre o homem que ficou conhecido como o Monstro de Fortaleza. Meu, pra um caso ter tantos nomes assim e referências, é porque o bagulho foi louco, né? Já dá pra perceber que muita gente falou sobre e de formas diferentes. Essa história foi uma indicação da crimiseira @GabiGamiMoura. Ela me mandou a seguinte mensagem por inbox, lá no Insta. Oiê, meu nome é Gabi. Sou ouvinte desde o mês passado e eu queria dar uma indicação de episódio. A chacina dos portugueses, que aconteceu aqui no Ceará, numa praia. Aí ela começou a falar, né, sobre o caso, o que tinha, o que não tinha, deu o spoiler todo e eu vou poupar vocês. E aí ela termina falando assim. Hoje faz 19 anos desse crime. Eu não tenho muitas informações, mas amo o jeito que tu conta os crimes e acho que você consegue fazer ele ser mais interessante do que ele já é. KKKKKK, emojis de corações. Foi isso. Ela me mandou isso em 12 de agosto, que foi quando fez 19 anos do caso. E assim, Gabi, eu vou tentar fazer esse caso o mais interessante possível, o que quer dizer que eu não vou precisar fazer nada, porque, gente do céu, esse caso aqui é um caos por si só, tá? Então, vamos lá? Bora começar do começo? Primeiro, as fontes. Como o nome já diz, esse caso envolveu portugueses, então teve uma imprensa internacional, assim, cobrindo o rolê todo, né? Jornais lá de Portugal. Teve brasileiros também, mas a maioria das coisas eu peguei de jornais de Portugal. E tinha algumas palavras interessantes no meio que eu sei usar o Google para traduzir. E aí eu descobri que não existe tradução do português de Portugal para o português brasileiro no Google, gente. Pois é, aprendi isso. Mas enfim, as fontes foram o jornal O Povo, G1, Folha de São Paulo, Pombal, que é um jornal português, o CM, que é um jornal português, o Público, que é um jornal português, e claro, a minha melhor amiga, Wikipédia. Começa assim. É dia 12 de agosto de 2001, Dia dos Pais. A cena é a barraca Vela Latina, que fica na Praia do Futuro, em Fortaleza, Ceará. A dona Adelina Farias Barroso, que na época tinha 50 anos, era a dona dessa barraca. É tipo esses quiosques de praia, sabe? Que vende isca de peixe, batata frita, caipirinha, essas coisas boas de praia. Saudades, né? Além de ser dona da barraca, a Adelina morava nos fundos e alugava a parte da frente para 2 homens que eram sócios. O português Luiz Miguel Militão Guerreiro e o seu cunhado, o brasileiro Manuel Lourenço Cavalcante, que alguns conheciam como Cláudio. Eu não sei como de Manuel, ele ficou conhecido como Cláudio, né? Nada a ver, mas ok. Os dois tinham aberto um negócio que chamava a Vela Latina, havia poucos meses, menos de 6 meses, e eles tinham prometido para a dona Adelina que em agosto daquele ano, que no caso era aquele mês, eles iriam comprar a barraca dela.
Então ela estava muito feliz porque o que ela mais queria na vida era vender aquele lugar para poder comprar uma casinha para ela e para a filha. Bom, para comemorar o Dia dos Pais, a dona Adelina vai com a sua filha para a casa da sua irmã. E aí elas vão passear e tem um dia super gostoso e acabam voltando tarde para casa, bem tarde da noite. E por isso elas resolveram não voltar lá para a Vela Latina e sim dormir na casa da irmã de Adelina. No dia seguinte, ela volta para baixo. Parecia que eu tava invocando um bagulho, né, mano? É só eu errando e tentando recuperar meu fôlego, tá? No dia seguinte, a Adelina volta pra barraca na Praia do Futuro. Tudo parecia normal, tudo em ordem. Mas, 12 dias depois, a Polícia Federal bate na porta da casa dela, que era na barraca. A polícia queria saber se ela tinha visto os portugueses desaparecidos. A Adelina diz que não viu ninguém, que não sabe de nada. E aí perguntam, aquela pergunta que já é muito suspeita e incriminadora, né? Onde você estava no dia 12 de agosto de 2001, à noite? E ainda perguntaram o que ela poderia falar sobre o Luiz Miguel Militão e o Manuel Lourenço. Gente, imagina só. Um dia aleatório, a Polícia Federal bate na sua porta e começa a te interrogar. Eu não sei se eu ia ficar empolgada por poder ser útil em algum caso, né, em algum crime, ajudar a pegar um criminoso, ai que sonho, ou se eu ia desmaiar de medo, né, porque, mano, por que falar comigo? Quem que eu conheço que fez merda? Será que eu tô em perigo? E, meu Deus, será que eu vou ser presa injustamente porque meu álibi vai ser, tava vendo Netflix a noite toda? O que não é muito um álibi, né? Mas, nossa, eu acho que ia ser uma adrenalina, né? Receber essa visitinha em casa. Enfim. A dona Adelina não estava entendendo nada. E aí a Polícia Federal falou que ia ter que fechar o Vela Latina para uma investigação. Aí pronto. Começou a vir jornalistas, começaram a cercar o lugar. E logo a Adelina, que estava ali, né? Vendo tudo aquele movimento, viu os policiais saindo de dentro da sua barraca, o lugar onde ela dormia todos os dias, com 6 corpos. Foi assim que Dona Adelina descobriu que nos últimos 12 dias ela tinha companhia todas as noites, sem saber. Um mês antes, Militão convidou alguns amigos portugueses para vir ao Brasil. Seria a melhor férias da vida deles, de acordo com o Militão. Porque aqui no Brasil era muito bonito, a praia era uma delícia e tinha muitas mulheres bonitas e baratas. Aí eu já fiquei puta, né? Moço, não, você não fala de pessoas desse jeito. Mas na época falava. E eu falo na época, parece que faz tempo, mas 2001, tá? Século XXI. Tamo aí. Na época, tinha um folheto que fazia propaganda de turismo sexual e dizia que nenhuma mulher em Fortaleza custava mais do que $25. Eu posso vomitar agora ou daqui a pouco? O turismo sexual em Fortaleza é um problemão. Aliás, até na Copa do Mundo, em 2014, foi um problemão. E já era um problemão em 2001, quando tudo isso aconteceu. E continua sendo um problemão. E eu não entendo por que ninguém faz nada a respeito desse problemão. Mas esse é um outro crime que a gente pode falar uma outra hora. Voltando aqui. Com essa propaganda maravilhosa que o Militão fez do Brasil, um grupo de 6 portugueses decidiu comprar um pacote de passagem e hotel para ir para Fortaleza e ficar 10 dias. Os turistas eram Antônio Correia Rodrigues, de 42 anos, Vitor Manuel Martins, de 53 anos, Joaquim Silva Mendes, de 52 anos, Manuel Joaquim Barros, de 55 anos, Joaquim Fernandes Martins, de 57 anos, e Joaquim Manuel Pestana da Costa, de 49 anos. Desculpa, gente, é muito Manuel e muito Joaquim. Eu confundi o nome deles aqui. É muita gente igual para um grupo só. Aliás, acho que talvez seja por isso que o Manuel Lourenço, né, o dono lá da Vela Latina, junto com o Militão, talvez ele era chamado de Cláudio, porque é um Manuel a menos, né? Tá aí, não confundia todo mundo. Não confundia os Manuéis. Enfim. Os portugueses turistas eram, em sua maioria, pais de família, que tinham bons empregos lá em Portugal. Eles eram engenheiros e empresários.
E eles eram todos de cidades pequenas, como Alportel e Abiú, que fica no sul de Coimbra. Um deles, o Antônio Correia Rodrigues, era de Seixal, que fica logo abaixo de Lisboa, e era a cidade vizinha de Barreiro. E Barreiro é a cidade onde Luís Miguel Militão nasceu. Os dois eles eram os mais próximos, eles já tinham uma amizade há algum tempo. Só que, desde que o Militão veio morar no Brasil, a amizade deles estava meio cagada, para falar a real. Isso porque, quando o Militão ainda morava lá em Portugal, ele tinha pedido 500 mil contos emprestados para o Antônio, o que era equivalente a uns 15 mil reais. Na época lá ainda não era euro. Aí, o Antônio, como um bom amigo, emprestou. Mas aí, o Militão viu que ele não ia conseguir devolver o dinheiro e, em vez de conversar com um amigo para ver, o que eu posso fazer para resolver essa situação e tudo mais, não, ele pegou um avião, veio para o Brasil e fugiu da dívida e fugiu do amigo. E foi assim que, em fevereiro de 2001, o Militão começou sua vida aqui no Brasil. Já começou errado, né? E o que começa errado, já sabe, né? Bom, a gente vai ver como termina. Mesmo com o Militão devendo 500 mil contos, o Antônio ainda pensou: quer saber? Foda-se. Preciso de férias, o Militão tem os contatos dele lá no Brasil para eu ter as férias do meu sonho, e é isso, vou pro Brasil. E ele veio junto com a trupe dele. Os 6 portugueses chegaram a Recife num voo da TAP no dia 11 de agosto, e aí eles pegaram uma conexão para Fortaleza num voo da Varig. Eles chegam bem tarde da noite, já era mais de meia-noite, né? Ou seja, dia 12, né? Porque já passou da meia-noite. E aí eles são recepcionados no aeroporto por Militão e pelo Cláudio. Aí é aquela festa, né? De boas-vindas, eles estavam todos empolgados com as férias e tal. E aí o Militão falou que estava com um carro e já podia levar eles direto para a praia para já começar uma noite de Cinderela. E aí eu descobri que noite de Cinderela é uma festa onde não iam faltar mulheres e bebidas. Com essa oferta, os portugueses acabaram dispensando o serviço da agência de turismo que eles tinham contratado, né? Dispensaram aquele pacote todo e foram com o Militão. Militão e o Cláudio levam os amigos para a Vela Latina e eles começam a beber, junto com mais 3 conhecidos que também foram convidados por Militão. Eram eles Leonardo Souza Santos, José Jurandir Pereira Ferreira e Raimundo Martins. Ou seja, eles estavam em 11 lá no quiosque. Mas assim, eles queriam mais aglomeração. E aglomeração feminina, né? Óbvio. Então o Militão ligou para uma prostituta para vir fazer companhia ali para os conterrâneos. Agora eu tô pensando, né? Os caras passaram umas 10 horas num avião, nem tomaram um banho pra tirar o aeroporto do corpo, sabe? E já iam pro rally roll, mano. Ai, gente, tadinha da prost, né? Eu ia querer exigir uma higienização antes de começar a trabalhar. É o mínimo. Mas assim, acontece que, apesar do Militão ter ligado lá pra moça, ela não veio. Não sei se ele falou pra ela não vir, porque na verdade ele só tinha ligado pros caras ouvirem, sabe? E acharem que tava vindo uma prostituta. Porque o Militão tinha outros planos para aquela noite. Depois de quase 2 horas bebendo com os portugueses, eles cansaram, né? Já que a prostituta não chega, vamos pro Hotel Naná e amanhã a gente começa as brincadeiras. Quando o Militão ouviu que os portugueses iam embora, ele sabia que tinha chegado a hora de pôr em prática o seu plano. Ele soltou a palavra-chave: é agora ou nunca. O cunhado, né, o Cláudio, e os convidados Leonardo, José e Raimundo sabiam exatamente o que fazer. É agora ou nunca era a senha combinada para o assalto aos empresários portugueses iniciar. Enquanto Cláudio, Leonardo, José e Raimundo amarravam os 6 portugueses um a um, que já estavam meio bêbados, né? Militão ia tirando os cartões de crédito, dinheiro, cheques e o que mais tinha de valor de suas carteiras e das malas. E sim, lembra que eles vieram direto do aeroporto para a Vela Latina, né? Pois eles ainda estavam com as malas e com todos os seus pertences valiosos. Militão manda que cada um passe a senha do cartão para ele. E ele não era bobo nem nada. Ele saiu, testou a senha dos cartões e, vendo que funcionava, ligou para avisar os comparsas, né, que oi, tá tudo certo, tô com a grana.
O plano era limpar a conta bancária dos 6 homens. Eles até chegaram a falar em pedir R$1 milhão de resgate para a família dos 6, mas depois, pensando melhor, como que a família ia pagar pelo resgate se eles já tinham rapelado a conta bancária das vítimas? É um plano meio mal bolado, né? Mal feito. Então, eles tiveram que se satisfazer só com o dinheiro da conta, que chegou aí num valor entre 25 e 45 mil reais. A essa altura, né, quando o Militão ligou, o tal do Leonardo teria dito que se estava tudo certo com os cartões, eles poderiam deixar os portugueses amarrados no interior do bar de praia, enquanto eles sumiam com a grana. Mas o Militão não gostou da ideia. Vai que eles fogem. Vai que alguém encontra os reféns. E tem outra, eles conheciam o Militão. Então ia ser muito fácil eles identificarem lá o Militão para a polícia e, né, cagar com tudo. O Militão chegou à conclusão que eles precisavam morrer. E assim a ordem foi dada. De acordo com o próprio Militão, foi assim que as coisas aconteceram. Os 6 portugueses estavam amarrados em um cômodo do Vela Latina. Aí o Cláudio chamava um por um com a desculpa de que o Militão estava no telefone e queria negociar algo com eles. E assim, levava uma das vítimas para o balcão onde ficava o telefone. Lá, o Leonardo ou o Raimundo estariam esperando com um pau atrás do balcão e quando a vítima pegava no telefone para falar, pau, levava uma paulada até ficar inconsciente. Depois, o corpo era jogado dentro de um buraco que tinha sido cavado na cozinha. A primeira vítima foi o Antônio, que era aquele mais brother que tinha emprestado dinheiro para o Militão. Pensa no arrependimento da vida desse cara foi ter feito esse empréstimo. Cê é louco. Fizeram o mesmo procedimento com a segunda e a terceira vítima, então ficaram faltando mais 3, mas aí, a essa altura, os que sobraram já tinham entendido o que estava acontecendo e se recusavam a ir até o telefone. Foi aí que o Cláudio teve que mudar a sua estratégia, então a quarta vítima acabou sendo estrangulada, né, com o antebraço dele ali, um mata-leão. O quinto refém viu isso, saiu correndo, tentando se esconder num banheiro. E aí os assaltantes mudaram mais uma vez a estratégia e partiram para arma, atirar. Eles atiraram na quinta e na sexta vítima e jogaram os corpos junto com os outros no buraco na cozinha e aí cobriram com terra e areia. Depois eles cimentaram o chão e enterraram as malas dos turistas para não deixar nenhum vestígio. No dia seguinte, no dia 13 de agosto de 2001, saques e compras começaram a ser feitas nas contas das vítimas. O Militão gastou entre 25 e 45 mil reais e, em sua maioria, adivinha com o quê? Sexo, drogas e rock and roll? Não. Viagens a lugares paradisíacos? Não. Itens de valor super elevado para revender e ficar com a grana? Não. Militão resolveu fazer um chá da casa nova. Ele gastou a maioria do dinheiro roubado, que causou a morte brutal de 6 homens, em eletrodoméstico para sua casa. Ele também comprou algumas joias para a mulher e gastou mais em uma loja de material fotográfico, que eu não entendi também, né? Mas aparentemente, quando você tem dinheiro à vontade assim, você faz coisas estranhas. Eu não tô aqui nem julgando que ele resolveu comprar uma geladeira inox, né? Quem não quer, sonho de consumo. Mas, depois de ter comprado tudo isso para sua casa nova, que ficou mais bem reformada que qualquer uma do Irmãos à Obra, ele pegou e vazou. No dia 14 de agosto, o Militão pega sua esposa, a brasileira Maria Leandro Cavalcante, que estava grávida de 3 meses na época. Eles entram no carro e desaparecem. Qual o sentido daquele dinheiro todo gastado numa casa que eles iam fugir? Esse mistério aí eu não consegui desvendar. Só se ele vendeu tudo e vazou com a grana no bolso, né? Mas é esquisito. Quando deu o dia 16 de agosto, ou seja, 5 dias depois que os portugueses chegaram no Brasil, a família deles começou a achar muito estranho que eles não fizeram nenhum tipo de contato com eles em Portugal. E tipo, estamos falando de 2001, já tinha internet, celular, telefone, tinha já o ICQ, né? Não tinha motivo nenhum para eles não mandarem um uh-oh. Aí as famílias pensaram, bom, vamos ver no hotel, né? E aí descobriram que, pasmem, eles não tinham feito check-in no hotel. Mas que caralho, né? Como assim? E aí eles buscaram ajuda das autoridades
E foi assim que o cônsul de Portugal em Fortaleza se meteu no caso e começou a pedir informações sobre o grupo desaparecido para a polícia brasileira. Só que acontece que a polícia brasileira ainda nem sabia que tinha um caso de 6 turistas portugueses desaparecidos na mão. E pensa num caso complicado. Você está lidando com gente internacional, vítimas que não fizeram check-in no hotel, que não têm vestígios de bagagem, mas que desembarcaram certinho do avião. Então, o que aconteceu, né? Será que eles simplesmente queriam umas férias incomunicáveis para se desligar do mundo e sumiram? Podia ser, né? Aliás, a polícia trabalhou com essa possibilidade no começo. Até que chegou o dia 21 de agosto de 2001, que era o dia em que os portugueses deveriam retornar para Portugal. Mas eles não apareceram no aeroporto. Aí, pronto. A família queria respostas, a polícia brasileira simplesmente estava falando, relaxa, eles devem estar nas ilhas paradisíacas aí, tá tudo bem. E aí, o que a família faz? Eles decidem falar com jornalistas. A imprensa portuguesa fica sabendo do desaparecimento dos empresários e aí o caso ganha repercussão. E aí, foi só então... E é incrível, né? Como parece que às vezes a polícia só se mexe com pressão da imprensa. Nossa, aliás, imprensa, pressão, imprensa que faz pressão? Será, gente? Será que é isso? Enfim. É então que a Polícia Federal de Fortaleza é colocada no caso e inicia as investigações em 22 de agosto, 10 dias depois da chegada dos portugueses ao Brasil. E como eles também gostam de começar do começo, eles foram para o aeroporto. Lá, eles confirmaram a chegada dos portugueses a Fortaleza através dos cartões de embarque e também por um vídeo de segurança interna do aeroporto que registra o encontro dos portugueses com um outro homem. Um outro homem que foi identificado como Luiz Militão. Aí pronto, temos uma pessoa, né? A Polícia Federal começa a divulgar que foram feitos saques nas contas dos empresários e compras com seus cartões de crédito após a morte das vítimas. E aí eles colocam na imprensa as fotos dos 6 portugueses desaparecidos e também uma foto do Militão. Porque, né? Cadê esse cara? Eles começam a trabalhar só então com a hipótese de um sequestro. E se foi um sequestro, eles realmente precisavam encontrar o sequestrador. No dia 23 de agosto, o governo do Ceará ordena à Polícia Civil do Estado total empenho nas buscas dos empresários portugueses. Não se sabia ainda se eles estavam com o Militão, ou se estavam presos em algum lugar, ou se estavam mortos, ou até, quem sabe, se eles realmente não estavam curtindo uma praia em total isolamento. Independente da resposta, a polícia precisava encontrar o paradeiro desses 6 portugueses. A PF do estado do Piauí entra nas investigações e os agentes começam a vasculhar toda a região, principalmente em Tuntum, no Maranhão, que fica a cerca de 350 quilômetros de Teresina. Por que foram para lá? Porque, em teoria, um casal desconhecido na região foi visto pelos moradores da cidade. E aí acharam que poderia ser Militão e a sua esposa Maria Leandra. Mesmo com todo o empenho da força policial, os dois não foram encontrados. Mas as buscas continuaram. Com o passar do tempo, a Polícia Federal começou a pensar que talvez, se fosse um sequestro, tinha dado ruim, porque não houve nenhum pedido de resgate. Então a polícia finalmente admite que há a possibilidade da morte dos portugueses. Pensa no desespero da família deles, né? Estando em outro país, esperando alguma resposta. É literalmente ter que ficar sentado esperando. Eu ia pirar, porque, né, eu ia querer levantar, sair, procurar, mas não tinha como. Eles fizeram o que podiam, né? Que no caso foi alertar a polícia e chamar os jornalistas. Mas a angústia da espera... Ai, meu Deus, se a ansiedade matasse. Ainda bem que ainda no dia 23, com as intensas buscas, Luiz Miguel Militão Guerreiro e Maria Leandra Cavalcante foram detidos pela Polícia Federal do Piauí em Barra do Cordo, no Maranhão, onde Maria tinha família. Junto com eles, a polícia apreendeu vários cartões de crédito, 15 mil reais em dinheiro e um carro, o mesmo usado para recepcionar os portugueses no aeroporto. Tão pegos, né? Com tudo isso de prova, no flagra, acabou. Logo em seguida, Militão e Maria Leandra são transportados para a Superintendência da Polícia Federal do Piauí, lá em Teresina, onde eles prestaram depoimentos no dia 24 de agosto.
No começo, o português disse aos agentes federais que levou os compatriotas para o bar Vela Latina, lá na Praia do Futuro, para comemorar a chegada deles no Brasil, né? Que eles estavam em clima de festa. Até que eles foram surpreendidos por 3 homens armados. Militão disse que ele teria sido libertado pelos assaltantes para levantar todo o dinheiro com os cartões de crédito dos empresários e que, com o dinheiro na mão, ele fugiu e não sabia se os compatriotas estavam vivos ou mortos. Ô historinha ruim, hein? Que nem bota boi para dormir. Claro, né? Assaltantes iam deixar um dos reféns responsável por sair para pegar o dinheiro. É muito absurdo. Aí, para tirar o dele da reta, o Militão ainda dá o nome das 3 pessoas que supostamente praticaram o assalto. E não é que ele dá o nome dos comparsas do crime mesmo? O primeiro a ser preso foi o Leonardo, que era um dos seguranças do Vela Latina e participou do crime. Ele confessa na hora o assassinato e ainda aponta o local onde os corpos foram enterrados. Foi aí que a Polícia Federal foi lá bater na porta da dona Adelina, perguntando se ela tinha visto os portugueses. A Adelina conta que logo depois de ser interrogada, a polícia chegou com o preso, eu acho que foi o Leandro, para ele apontar onde enterraram os corpos. Depois, eles já começaram a cavar. A Adelina fala que duvidava que tivesse algo ali, embaixo do concreto. Imagina, né? Até parece. Ela simplesmente não acreditava que um crime tão bárbaro pudesse ter sido cometido ali na sua barraca, sabe? E aí, quando desenterraram os corpos e a Adelina viu os baús saindo com eles, né, de dentro da barraca, ela disse que foi esquisito porque ela não sentiu nada. Acho que ela ficou em choque total. Depois, quando todo mundo saiu, quando os jornalistas e a polícia foram embora, ela foi a única que ficou para trás e teve que fechar a barraca sozinha. Ela conta que aí deu medo. Um medo muito grande. Ela fechou tudo na pressa e saiu correndo dali. Olha, dona Adelina, eu não faria diferente não, viu? Ia dormir até na rua se precisasse. Bom, o importante é que agora a polícia tinha os corpos dos 6 empresários e poderia realizar a autópsia, dar a notícia para a família e assim dar um enterro digno para essas vítimas. Mas ainda faltava descobrir o que exatamente tinha acontecido com eles. A resposta veio no dia seguinte, em 25 de agosto. O Leonardo afirma para a polícia que Militão foi quem ordenou o massacre, depois de ter extorquido os cartões e o dinheiro dos portugueses. Eles ainda recebem o nome de mais envolvidos. Outros 2 acusados do assassinato foram presos. Antônio Francisco da Costa, que recebeu R$10 para cavar o buraco do quiosque Vela Latina, onde os corpos foram enterrados, né? E Raimundo Martins da Silva, que era um dos executores dos assassinatos. O Raimundo Martins, ele confessou ter enterrado as bagagens e os telefones celulares dos portugueses. Então, quando a polícia foi procurar os objetos, encontrou também porretes, estacas de madeira e outros objetos usados por essa quadrilha para matar os portugueses. Mesmo com tudo isso, o Militão continuou a negar o envolvimento com o crime, até que não deu mais. Prenderam o Manuel Cavalcante, o cunhado dele, sabe, o Cláudio. Prenderam ele em 26 de agosto, e foi só nessa data que Militão confessa o crime. Militão disse que era conhecido do grupo e atraiu os conterrâneos para o Brasil com o objetivo de arrancar uma grana deles. Por isso, planejou o sequestro junto com os seus 4 comparsas, falsificou as assinaturas deles para tirar o dinheiro e utilizou todos os cartões. Mas ele não matou ninguém e ainda disse que a iniciativa para começar a chacina tinha sido do Raimundo, tido como o mais cruel do grupo. Ou seja, Militão foi o mandante do rolê e deixou o trabalho sujo para Raimundo, Leonardo, José e seu cunhado Manuel, o Cláudio. A polícia depois descobriu que Militão ligava insistentemente para Portugal, tentando atrair o grupo para Fortaleza. Também descobriram que a ordem para execução do grupo veio sim diretamente de Militão. Com o depoimento de todos os envolvidos, a Polícia Federal liberou a Maria Cavalcante, pois não tinha nenhum indício do envolvimento dela no crime, né, a esposa do Militão, e também porque ela estava se sentindo muito mal durante a noite devido à sua gravidez de 3 meses. O relato de como tudo aconteceu, feito por Militão, já era bem chocante. Dava para ver como ele e os seus comparsas foram frios e cruéis. Mas o crime fica ainda mais brutal quando o primeiro relatório da autópsia é divulgado. Segundo declarações do médico legista José Salles, as vítimas ainda estavam vivas quando os corpos foram enterrados.
Pensa num pesadelo. Meu Deus. Você leva pauladas, tiros, sei lá mais o que, fica inconsciente e quando acorda, tudo preto. Você não consegue respirar e mal se mexer. Mano, sério, eu morro de medo disso acontecer, tá louco? O médico legista chegou a essa conclusão porque, depois de examinar os corpos, viu que os 6 portugueses morreram pela mesma causa. Traumatismo do tórax, traumatismos no abdômen e, principalmente, asfixia mecânica. Ele ainda afirma que foi encontrada uma grande quantidade de grãos de areia úmidos nas traqueias das vítimas, ou seja, tentaram respirar de dentro do buraco onde estavam enterrados. Não é à toa que o então presidente da República de Portugal e o primeiro-ministro do país chegaram a divulgar notas oficiais em que se mostraram chocados com a morte bárbara dos portugueses. Portugal inteiro ficou sabendo do que aconteceu aqui em Fortaleza. Aliás, a maioria das informações que encontrei são de lá. É brutal demais, é chocante demais, é muito cruel. Imagina a dor da família de descobrir isso sobre os últimos momentos do seu familiar tão amado. Ai, gente, não dá. A pergunta que fica com tudo isso é o que levou um militão a cometer um crime tão cruel? Luís Miguel Militão Guerreiro nasceu na cidade de Barreiro, em Portugal, em maio de 1970. Desde cedo, ele era visto como um garoto meio problemático, inseguro, meio sem rumo na vida, sabe? Ele não era muito de estudar também, o que fez ele largar a escola no 8º ano, e depois disso, ele arranjou um bico como ajudante de encanador. Aliás, encanador foi uma palavra que eu precisei procurar no Google para traduzir, porque em português de Portugal é canalizador. Eu fiquei, gente, canalizador, o que ele canalizava, né? Será que ele canalizava energias, assim, boas energias? Ou no caso dele, más energias, né? Porque ele é um filho da puta. Mas, enfim, agora sabemos, se alguém estiver em Portugal, brasileiro, e precisar pedir um encanador, você pede um canalizador. Mas, enfim, né? Esse bico não dava muito dinheiro, não tinha muito futuro, então o militão decidiu ingressar na Marinha. Só que durante o serviço militar, ele comete seu primeiro crime, um furto. Ele cumpriu 1 ano de prisão por isso e acabou saindo da Marinha em 1997, aos 27 anos. Nesse mesmo ano, ele se casa pela primeira vez e, para sustentar a casa, ele trabalha como pintor e pedreiro de apartamentos. E aí, meio que, né, tem o trabalhinho, tem a esposa, tem sua casinha, parecia que estava tudo tomando jeito, mas era só por fora. Por dentro, o militão estava muito deprimido com os seus empregos e, de certa forma, também com seu relacionamento. E então, em 2001, ele se divorcia. A depressão, a solidão e a falta de dinheiro serviram como impulso para ele começar a fazer merda atrás de merda. Essa é a real, ele só fez merda. Foi nessa época que ele pediu o dinheiro emprestado para Antônio Correia Martins e logo em seguida fugiu para o Ceará. E se você está curioso para saber por que ele escolheu o Nordeste do Brasil e não qualquer outro lugar do mundo para fugir, seria porque ele ouviu da boca dos marinheiros histórias de mulheres lindas e em grandes quantidades que existiam no Brasil. Eu fico pasma de saber que já no século XXI, esse ainda é o babado que corre sobre o Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Sério, eu entendo quando associam o Brasil com o samba, né? Faz parte da nossa cultura. Ou ao futebol, é um esporte onde a gente, né, brilhava muito. Mas, enfim. Ou também, se associam a gente com caos político, porque, né, real, tudo faz sentido. Mas mulheres em grande quantidade? Sabia que nossa população é basicamente meio a meio, né? 50% mulher, 50% homem. Tipo, quase isso. Enfim, não faz sentido. Mas, para seguir o sonho dos marinheiros, Militão vem para Fortaleza em fevereiro de 2001. E aqui, nos primeiros meses, ele faz o óbvio, né? Ele pega aquela grana toda que ele tinha basicamente roubado do Antônio e gasta em prostitutas e bares. Aí, ele conhece a Maria Leandra, se casa com ela e, junto com o seu cunhado, ele abre o quiosque de bebidas, o Vela Latina, lá na Praia do Futuro. Porém, não dá certo. O quiosque é um fracasso. E para tentar recuperar sua grana, ele faz o seguinte: transforma a barraca lá na praia em uma fachada para uma danceteria de turismo sexual. Ele já tinha os contatos das prostitutas e também tinha contatos de gringos que ele podia atrair para esse rolê. E aí, começou a faturar uma graninha. Só que aí, em junho de 2001, a Maria Leandra engravida.
E o Militão volta naquela nóia, naquele desespero de arranjar dinheiro rápido para sustentar sua família. Só que assim, já deu pra perceber que ele não é muito afim de trabalhar duro para ganhar grana, né? Ele quer dinheiro rápido e fácil. E como ele não liga muito para consequências, foi então que ele começou a planejar, junto com o cunhado, o sequestro dos portugueses. O sequestro dos amigos dele. Militão diria que, abre aspas, o meu desespero pela falta de dinheiro fazia com que não pensasse nas consequências. Fecha aspas. De acordo com ele, foi tudo culpa da difícil situação financeira em que ele se encontrava, além de ele estar deprimido. Ele diz que buscava uma felicidade utópica quando atraiu os compatriotas ao Ceará. E isso, minha gente, é a desculpa de Militão por ter cometido um crime bárbaro. Você pode ler tudo isso e um pouco mais no livro que ele escreveu em 2010, chamado Morrer na Praia do Futuro, a verdade de Luiz Miguel Militão sobre o caso de Fortaleza. Pois é, o assassino escreveu um livro contando sua versão dos fatos, onde ele fala que a morte era inevitável, pois só assim se garantiria que não haveria ninguém para o identificar. Basicamente, o livro é o Militão se justificando pelo que fez e se vitimizando pelo que fez e, de certa forma, pedindo desculpas para a família. É isso. Não vale a pena gastar seu din-din com esse livro. Como comentei, Luiz Militão foi preso no dia 23 de agosto de 2001, 12 dias depois de ter recepcionado seus amigos, que viraram suas vítimas lá no aeroporto. Mas assim, Militão não estava curtindo muito a ideia de prisão. Ele já tinha confessado, mas não tinha parado de maquinar jeitos de se livrar do que ele tinha feito. Em 8 de setembro, aproximadamente 2 semanas depois da sua prisão, Militão e seu comparsa Leonardo tentaram fugir da carceragem da Polícia Federal no Ceará. Olha que loucura! Leonardo tinha passado muitas e muitas horas escavando a parede próxima ao chuveiro para conseguir arrancar o cano do chuveiro. Aí, com o cano, ele conseguiu arrebentar o cadeado da cela. Queria muito entender como, porque, né, um cano de PVC do chuveiro que arrebenta cadeado... Mano, quero muito saber a marca desse cano, porque esse daí é indestrutível, né? Nunca precisa trocar em casa. Bom, o Leonardo, então, ele consegue sair da cela, vai para outro bloco, e aí acredita-se que ele tenha auxiliado o Luiz Militão a sair da sua cela. Outra dúvida. Mano, o Militão foi mó escroto dedo duro, que assim que foi preso já deu o nome dos comparsas. Eu não ia ser brother, não ia mesmo. Ir lá tirar ele? Não, ia fugir sozinha. Eu, hein? Se vira aí, mandante. Mas o Leonardo, sei lá, era bonzinho ou trouxa. E, né, tirou o Militão. Bom, os dois saíram das celas, começaram a andar por aí entre os blocos da prisão, mas acabaram sendo detectados pela vigilância e encarcerados novamente. E foi na cadeia que eles ficaram até chegar o dia do julgamento. O julgamento de Luiz Militão, Manuel Lourenço Cavalcante, Leonardo Souza Santos, José Jurandir Ferreira e Raimundo Martins da Silva Filho, ocorreu em 21 de fevereiro de 2002. Todos os réus foram condenados. Militão, como mentor do crime, pegou 150 anos de cadeia e está na penitenciária de Pacatuba, no Ceará. Dos 150 anos, ele cumprirá 30 anos, como é de praxe aqui no Brasil. Agora subiu para 40 anos de prisão, o máximo, né? Mas como ele foi condenado antes dessa mudança, ele continua no lance de cumprir só 30. Ele tem direito à progressão para o regime semiaberto em 2026 e estará livre em 2031. Manuel, Leonardo e José foram condenados a 120 anos de prisão. E adivinha só, Manuel, aquele lá também conhecido como Cláudio, já está solto. Ele progrediu para o regime semiaberto no dia 26 de agosto de 2019, 18 anos após a chacina. O juiz concedeu o direito dele realizar trabalho externo em uma confeitaria e também de se beneficiar de prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O Leonardo Souza dos Santos, ele poderá progredir sua pena para o regime semiaberto em 2023. Tá chegando também. Já o José poderá fazer o mesmo ano que vem, 2021. O Raimundo Martins da Silva Filho, ele foi apontado no processo como o mais violento de todos e, por isso, ele pegou 132 anos de prisão, 12 anos a mais do que os comparsas. Só que assim, né, isso não faz muita diferença, já que ele só vai poder cumprir 30 anos no máximo mesmo. Na unidade prisional que ele tá, que também é lá em Pacatuba, ele trabalha. E aí, quando você trabalha, você consegue ir reduzindo a sua pena.
Eu não lembro a conta aqui direito, mas existe tipo, você trabalha por 3 dias, então você tira 1 dia da sua pena. É alguma coisa assim. E ele, por trabalhar, ele já conseguiu remissão de 3 anos, 8 meses e 10 dias da sua pena. O que dá a previsão de cumprimento da sua pena em 30 anos em 2027. Então, em 2027, Raimundo, o mais violento, também vai para as ruas. Bom, eu poderia acabar a história aqui, mas, gente, o Militão tá dando muito o que falar na cadeia, então não acabou ainda. Deixa eu te contar as peripécias desse rapaz atrás das grades. Ele, obviamente, não aprendeu a parar de fazer merda ainda. Ele já tentou fugir, mas 3 vezes. 3 vezes da cadeia. Uma das vezes foi serrando as grades da cela. E aí, quando ele foi pego, a polícia ainda encontrou um passaporte falso junto com um Militão, que ele usaria após a sua fuga. E eu só fico assim, meu Deus, que absurdo. Como que um preso pode ter uma ferramenta capaz de cortar uma grade e ainda ter documento falso, sabe? Ai, Brasil, por que me decepcionas? Além das tentativas de fuga, também teve uma tentativa de suicídio, mas ele não foi bem sucedido. Aí, já que Militão viu que não conseguia sair da cadeia de nenhum jeito, ele decidiu virar professor e voltar a estudar. Porque, né? Essa é a lógica. Ele está para graduar em 2 cursos superiores na cadeia, uma em pedagogia e o outro em letras convertente em inglês. E ele faz tudo por EAD, videoaula, de uma universidade privada. Além dos 2 cursos, o Militão ele tinha o intuito de cursar geografia, mas ele acabou desistindo. E a desistência aconteceu porque, olha só isso, o juiz tinha autorizado que Militão frequentasse o curso de geografia presencialmente na Universidade do Ceará, desde que o preso fosse acompanhado às aulas diariamente por uma escolta de 10 policiais militares. Assim, desculpa, eu achei um absurdo. Porra, o cara já tentou fugir 4 vezes da cadeia e vai ser liberado para ir frequentar aula presencial numa universidade cheia de pessoas jovens e de tudo. E ele ainda vai gastar a maior grana do estado para mandar 10 PM sempre com ele para ver a aulinha? Ah, não, né? Aí já é demais. Eu acho que, óbvio, o preso ele tem sim que estudar, tem que se reabilitar, tem que trabalhar, se possível, mas tudo tem limites, né? E a D tá ótimo para um preso que não sabe se comportar. Mas, enfim, não sou só eu que achou isso um absurdo. A cidade inteira, principalmente os estudantes da Universidade do Ceará, acharam isso totalmente inviável e esse rolê todo teve uma repercussão tão negativa, mas tão negativa, que o próprio Militão desistiu do curso presencial. Ufa, né? Aí, depois desse perrengue, eu acho que o Militão pensou, bom, não posso fugir, não posso estudar num campus presencialmente, não posso virar professor, acho que vou partir para a carreira de rapto de políticos. E assim ele fez. Acontece que em agosto de 2006, ele liderou um plano para sequestrar um político brasileiro em plena campanha eleitoral e exigir um resgate de 1,5 milhões de reais. Só que a ideia foi abortada porque a polícia interceptou as conversas telefônicas entre Militão e vários criminosos que são os seus subordinados fora da cadeia. Eu não sei se lá na cadeia eles conseguem assistir La Casa de Papel, mas os subordinados do Militão disseram que ele era o professor, pois ele planejava tudo para que os outros executassem. Mandante, né? Como ele foi na Praia do Futuro. Eu achei meio engraçado o plano do sequestro dele, então eu vou contar aqui pra vocês. O sequestro do político deveria durar 2 dias, que seria tempo suficiente para a mulher do cara levantar 1,5 milhões de reais num banco sob a desculpa de que seria para a campanha eleitoral. Os sequestradores iriam atuar disfarçados de policiais para evitar que a mulher chamasse as autoridades, porque era para ela achar que a polícia estivesse envolvida no crime. Eles combinaram que Militão, como chefe do grupo, atuaria como negociador do resgate. Então, essa foi a primeira parte do plano que Militão bolou e que a polícia interceptou. Aí, meia hora mais tarde, depois de ter bolado esse plano, o Militão liga de volta lá para os comparsas para falar que ele encontrou uma falha no plano. Nenhum banco do Ceará iria liberar 1,5 milhões de reais em tão pouco tempo. Aí eles ficaram matutando, né? O que a gente faz e tal, até que Militão chegou com a solução. Em vez do político, eles deveriam sequestrar a mulher ou o filho. E aí, vou abrir aspas com a explicação do Militão. Abre aspas. Normalmente, quando o cara faz um sequestro desse, tem que pegar o filho, a mulher, e não o cara que assina. Se pegar o cara que assina, como é que vai pegar o dinheiro no banco?
Fecha aspas. E assim, né, gente? É muito bizarro isso, porque quando ele fez o sequestro dos portugueses, ele esbarrou no mesmo problema. Lembra que no início ele queria pedir resgate? Mas assim, ele já tinha rapelado a conta toda da família e ele tinha sequestrado os donos dos cartões. Então, como é que a família ia mandar o dinheiro? Né? Ele passou pelo mesmo problema. Então, assim, né? Não aprendeu nada. O principal dele aprender seria a não fazer mais raptos, porque você vai pra cadeia, mas ele não aprende absolutamente nada. Esse professor não aprende muito rápido, nem com os próprios erros. Bom, a polícia interceptou tudo e, como castigo, o Militão foi mandado para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde tem um sistema de alta segurança, e foi lá que ele ficou por alguns meses antes de voltar para o Ceará. E claro que ele não parou por aí, né? O moço não tem limites. Quem tem limite é município. Aliás, essa frase é de uma camiseta maravilhosa de uma amiga minha, da Perê. A loja chama Perê, gente. Shopper Perê, entra lá. Ela tem umas frases maravilhosas. Enfim, momento merchan acabou. Esse plano de rapto teria sido apenas um dos muitos sequestros liderados por Luiz Militão no interior da cadeia onde ele está preso. Que vale ressaltar, é a cadeia de maior segurança no Ceará. Imagina de menor segurança como não é? É um absurdo, né? Outro comando dele teria sido para sequestrar um bancário. Ele deu informações e dicas aos subordinados dele para atuar disfarçados de policiais para criar desconfiança e usar menores de idade para ir buscar o resgate. Só que aí, quando as coisas não andam muito como o Militão quer, ele reclama que a qualidade dos bandidos no Ceará não é boa, que não valem um cu, e ainda fala que vai recrutar o pessoal de São Paulo. Rir pra não chorar, né? O português deve estar achando ótimo que foi preso em Fortaleza e não foi extraditado pra Portugal, né? Tá tocando terror na cadeia e foda-se. Ai, que ódio. Aí, só pra fechar, a última peripécia do professor Militão na cadeia. Esse, na verdade, foi fora da cadeia, mas só foi descoberto quando ele estava dentro da cadeia. Acontece que em 2003, o português foi apontado num inquérito oficial como responsável por uma rede de prostituição que envolvia menores e funcionava em Fortaleza. Ou seja, a história do Vela Latina ser uma fachada para turismo sexual é bem real. Militão pode vir a ser acusado e julgado por lenocínio, que é a prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição sob qualquer forma ou aspecto. Nesse mesmo inquérito, ainda são denunciados 8 cidadãos italianos e 3 brasileiros como angariadores da rede de prostituição de menores. É por tudo isso que Militão mesmo se auto-intitulou um monstro e ficou conhecido como o monstro de Fortaleza. O cara é um grande merda, que só faz merda e esmerdeia a vida de todas as pessoas com quem ele tem contato. Esse aí não tem jeito, não tá aprendendo nada sobre ressocialização na cadeia. É uma tristeza, um merda. E mesmo assim, conseguiu continuar casado com a Maria Leandra. Até as últimas informações que encontrei, Militão continua casado com a Maria Leandra Cavalcante. Ela deu à luz ao filho deles, de quem ela estava grávida lá na época do crime, em fevereiro de 2002. O mesmo mês que Militão recebeu a sua sentença. Depois da prisão de Militão, a Maria Leandra passou a morar com a mãe dela e voltou a trabalhar como camareira num hotel de Fortaleza. Ela fazia sempre visitas assíduas a Militão na cadeia e chegou a levar o filho em algumas delas para o pai conhecer. Hoje o filho de Militão já está com seus 18 anos. O tempo passa, né? E para finalizar, vou trazer um update da dona Adelina. Coitadinha dela, a dona do barraco Vela Latina. Essa foi outra que Luiz Militão só entrou na vida para esmerdear os sonhos da senhora, né? A dona Adelina mora até hoje lá na Vela Latina, no quarto vizinho ao cômodo onde os corpos dos portugueses foram encontrados. Ela diz que não tem medo dos mortos, mas tem medo sim, é dos vivos. Esperta ela, né? Concordo 100%. Porém, tenho medo, porém concordo. Ai. Ela conta que tentou abrir o quiosque depois dos crimes, porque, né, ela precisava de dinheiro, estava na pindaíba, mas que ninguém frequentava o lugar e que ninguém também queria comprar o local por um preço minimamente justo. Então, ela ficou amarrada com aquele quiosque, que hoje já tem a sua estrutura toda comprometida. Ela sonha até hoje em ter uma casa nova, que era exatamente o que ela iria comprar se Militão e Cláudio tivessem cumprido sua promessa de adquirir o quiosque naquele mês de agosto de 2001. Eu vou colocar fotos do quiosque lá no @cafécomcrime, no Instagram e no Twitter também, no @cafésecrime, pra vocês verem, gente, como é bonitinho. Quer dizer, tá todo
velho, antigo, abandonado, mas a praia em si ali é muito bonita. Amanhã eu coloco lá pra vocês, tá? Vou por foto do caso todo, na verdade. Do militão, das vítimas, do local, tudinho pra vocês enxergarem melhor. Quem aí é mais visual, né? Ajuda a ver melhor a história. Mas é sério, a praia é bem bonita. Se eu fosse pra Fortaleza e passasse por lá, eu nunca iria imaginar que algo tão brutal aconteceu ali. Aliás, esses tempos, todo lugar que eu passo, eu fico imaginando que tipo de história já aconteceu, né? No lugar. Tipo, não necessariamente coisa ruim, mas tipo... Nossa, olha esse banco na praça, que bonito. Será que alguém deu o primeiro beijo aqui? Sei lá. Essas coisas, sabe? Acho legal. Fico brisando. Mas enfim, crimizeiros, crimizeiras e crimiseires. Essa foi a história da chacina dos portugueses. Obrigada, Gabi Gami Moura, pela indicação do caso. Até a próxima quarta e até lá, não acreditem em convites de férias muito inesperados, principalmente se a promessa é ter uma noite de Cinderela, ok? Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!